Olá, irmãos, amigos, paz seja com todos. É uma alegria estar aqui com vocês para juntos aprendermos a palavra de Deus. E como é de costume, vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos da Tua palavra. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha guiar o nosso entendimento, iluminar o nosso coração, para que possamos aplicar a Tua palavra, compreendendo e assim fazer a Tua vontade em nossas vidas. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre duas parábolas que Jesus nos trouxe. A parábola do construtor e a do rei. Sobre estas parábolas falaremos o seguinte. Uma introdução, antes das duas parábolas, a parábola do construtor da torre, a parábola do rei na guerra, uma interpretação razoável e uma conclusão. Eu atribuí esse título ao tópico Uma Interpretação Razoável pelo seguinte. Nós hoje extrairemos aqui uma das lições que Jesus nos ensinou através destas duas parábolas. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de ensinamento. Então, esta parábola, da mesma maneira que vai falar com você de uma determinada maneira hoje, talvez daqui a alguns dias, meses ou anos, você encontre nesta mesma parábola uma orientação acerca de um outro assunto para que você age de uma determinada maneira, para que faça-se assim a vontade de Deus na solução daquele problema. Então, pelo fato de a palavra de Deus ser viva e eficaz, ela se renova a cada manhã, sendo uma fonte inesgotável. E sendo inesgotável, jamais teríamos a pretensão de esgotar o significado desta passagem que leremos aqui. Tudo bem? Vamos prosseguir. Após um jantar na casa de um fariseu, de um homem religioso, e proferir alguns ensinamentos, Jesus levanta-se e sai daquela casa, acompanhado de uma grande multidão para a qual diz mais duas parábolas. Jesus, após a refeição na casa daquele homem religioso para a qual tinha sido convidado, se levanta e uma grande multidão o aguardava do lado de fora. Jesus empreendeu caminhada para o seu destino e aquela grande multidão, não era só uma multidão, era uma grande multidão o seguia. Aquela multidão, em um determinado momento daquela caminhada com Jesus, talvez muitos esperando que Jesus se declarasse o Messias prometido para livrar a nação de Israel do jugo do Império Romano. Talvez muitos ali pensassem, será que é hoje o dia em que ele vai nos livrar como Messias deste domínio romano? Para surpresa de muitos e para deixar muitos ali bastante assustados, Jesus, durante a sua caminhada, em um determinado momento, se volta para a multidão e diz algumas palavras que serviram como que um balde de água fria àquelas pessoas. Sim, Jesus muitas vezes usava expressões muito fortes, que causavam espanto. Em uma outra situação, Jesus usou palavras para ensinar acerca do reino de Deus, o reino do seu Pai, que alguns discípulos começaram a pensar em deixá-lo, enquanto outros deixaram. Jesus se volta para os seus 12 discípulos, depois de alguns o abandonarem, e pergunta para os 12 mais especificamente, vocês também querem voltar atrás? Querem desistir? Pedro toma a frente, bem impulsivo, como sempre, e diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não queremos ir para lugar nenhum. Se não for com o Senhor, com quem será? Então vamos lá, mas nem todos pensavam como Pedro. E você, pensa como Pedro? Está disposto a ir para o tudo ou nada? Vamos prosseguir e veremos. Ao sair da casa do fariseu, Jesus fala à multidão e a deixa confusa. Lucas nos registrou isso. Ora, ia com Jesus uma grande multidão,
E, voltando-se Jesus, disse para aquela multidão: se alguém vier a mim e não aborrecer, aborrecer está sublinhado, porque a palavra em grego original quer dizer odiar. Sim, odiar, de ódio, de raiva. Então Jesus disse: se alguém vier a mim e não odiar a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus disse isso mesmo? Jesus disse isso mesmo, mas não disse só isso. Falou mais. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Calma, antes que você desligue, eu vou explicar o que Jesus quis dizer com isso. Jesus não queria que as pessoas odiassem os seus familiares. E como eu sei disso? Sabendo. Não, eu vou explicar. Jesus, a personificação do amor de Deus, nos ensinou que nós devemos amar não ao próximo somente. Quando o próximo for uma pessoa boa, nós devemos amar ao próximo, ainda que ele seja o nosso inimigo. Ora, se Jesus nos mandou amar os nossos inimigos, como ele poderia nos ensinar a odiar os nossos parentes, aqueles que nos estão próximos? De maneira nenhuma. Jesus estava usando uma expressão. Jesus, no contexto que utilizou aquelas palavras, quis mostrar para aqueles que o seguiam que nada poderia disputar o amor que nós temos a Deus. Vamos lá? Explicando. Jesus quis dizer que nada poderia disputar o nosso coração com o lugar que nós devemos reservar para o nosso amor a Deus. Jesus estava querendo dizer aqui que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, que Deus não admite concorrência em relação ao amor. Sim, é um ensinamento que Jesus nos deu. É o resumo de todos os mandamentos que já foram escritos e já foram ensinados por Deus, através dos seus discípulos, através dos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então, talvez você me pergunte, por que Jesus mandou nós odiarmos os nossos familiares? Não é para que você odeie os seus familiares. Os teus familiares têm que ser amados, você tem que ser exemplo de amor, a ponto até de dar a tua vida por ele. Quero trazer aqui à memória uma situação interessante. Interessante não é a palavra adequada, mas sobre amar a ponto de dar a vida por alguém. Mandando um beijo aqui para os meus pais. E quero falar mais especificamente de uma situação que ocorreu comigo, meu pai e minha mãe recentemente. Já que entramos nessa questão de dar a vida, houve uma tentativa de assalto na casa dos meus pais e naquela situação nós não tivemos muito tempo, na verdade não tivemos tempo nenhum e eu não pensei, não raciocinei naquela hora, tomei uma atitude assim pouco pensada e acabei ali me envolvendo em briga com aquele assaltante. No momento que ele mostrou a arma, eu pensei, se eu tentar fazer alguma coisa, eu tenho certeza de algo. Portanto, a casa do meu pai estava aberta e eu não tive dúvida nenhuma de que meu pai viria em meu socorro. Pai, desculpa pelo susto que eu dei, a reação que eu tive pode não ter sido a melhor. E algo aconteceu ali. Meu pai veio ali para o embate corporal junto comigo, aquele meliante. Em um determinado momento ele disparou 2 tiros. Um dos tiros atingiu a perna do meu pai, que passa bem, graças a Deus, mas algo aconteceu ali. Algumas pessoas estavam próximas e viram aquela cena e até vieram na direção. Mas quando os 2 tiros dispararam,
Ali estava Jesus, eu, meu pai e aquele rapaz. Ninguém ficou ali para ver o que acontecia. Todos correram. Não estou culpando ninguém por ter corrido. Possivelmente também eu correria, se não fosse alguém que eu amasse bastante. E ali meu pai demonstrou mais uma vez o amor que eu sei que ele tem por mim e por todos os filhos. Também por minha mãe. Mãe, um beijo. Bom, mas prosseguindo, é uma história de amor? Sim, é uma história de amor. Jesus estava dizendo aqui, voltando para a parábola, que nós devemos amar o nosso próximo e até dar a nossa vida por ele. Por isso, quando ele usou esta expressão odiar, ele estava querendo dizer exatamente isso. Vocês têm que amar a Deus acima de tudo. E se algo se colocar entre você e Deus, você tem que excluir isso de sua vida. Afastá-lo como se odiasse aquilo. Espero ter deixado claro. Vamos prosseguir. Jesus disse: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esta é a parábola da torre que Jesus nos traz os ensinamentos para o dia de hoje. A parábola do rei na guerra é esta. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Estas são as duas parábolas das quais falaremos, mas antes de falarmos sobre cada uma delas especificamente, Jesus se volta para a multidão e ainda coloca mais uma terceira frase sobre quem pode e quem não pode ser seu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mais uma vez, Jesus coloca, e aqui pela terceira vez, quem não pode ser discípulo de Jesus. Quem não pode ser discípulo de Jesus é aquele que deixa alguma coisa se colocar entre ele e Deus. E Jesus disse aqui ao final, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus está aqui falando que nós devemos não somente ouvir, mas ouvir e escutar. E tem diferença ouvir e escutar? Sim, tem diferença ouvir e escutar. Bem falado pelo nosso irmão Martin, conhecido também entre os irmãos como Felipe, na live dos jovens, que fez essa diferenciação. Parabéns, Felipe, fantástica a colocação, bem apropriada e oportuna para a situação. A palavra de Deus, muitas vezes, ela toma a palavra ouvir por escutar e escutar por ouvir. Mas o contexto, sempre quando Jesus diz, quando Deus se dirige a seu povo, é de ouvir e ouvir com atenção. O ouvir com atenção é o escutar. Alguns versículos, a Bíblia utiliza a palavra ouvir por escutar e escutar por ouvir. Eu trouxe alguns para vermos essa diferenciação na prática, ou esta não diferenciação, melhor dizendo. A Bíblia, na Nova Versão Internacional, traz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus.
Nova tradução na linguagem de hoje. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus porque vocês não são dele. A versão Almeida Corrigida Fiel. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Por estas e outras razões é que devemos prestar bastante atenção no contexto em que as palavras que estão escritas, foram inseridas, para termos uma melhor compreensão da palavra de Deus. Quem vai fazer uma construção ou uma reforma deve se preparar para os transtornos pelos quais passará. Uma construção traz transtorno? Traz transtorno. Traz aborrecimento? Traz aborrecimento. Vamos ver o que traz uma construção. Na construção há um custo, a pessoa gasta dinheiro, há um gasto de tempo, a pessoa precisa dedicar um tempo para aquela obra. A construção gera aborrecimentos, nem sempre tudo acontece da maneira como nós queremos. Na construção há opiniões alheias, sim, geralmente aparece um e outro para dar opinião. E muitas vezes as opiniões são descabidas. Em uma construção, há vergonha se não terminar. É um sentimento consabido. O que é um sentimento consabido? O que significa a palavra consabido? Essa palavra significa que é algo do conhecimento de todos, do conhecimento público, de conhecimento comum. Então, uma construção, ela envolve muitas coisas. Primeiro, a ideia de se construir. A segunda, um sério planejamento. E quem vai planejar uma construção precisa ter dinheiro para terminar, para levá-la até o fim. E precisa ter boa vontade. Precisa se decidir a iniciar a construção. Porque muitas vezes tem dinheiro, alguém tem dinheiro, mas não quer ter o aborrecimento da construção. Então, evita, adia aquilo. Uma construção, ela traz um custo. Nós estamos construindo. Jesus estava ali dizendo para os seus discípulos e para aquela multidão uma parábola sobre uma construção. Pense na construção como a tua vida. Na medida que você faz as obras que Deus prepara para você fazer, vamos lá. Na medida que você age, as tuas ações são como tijolos que você emprega nesta construção. As tuas ações, elas refletem na construção que você faz da sua vida. Imagine que você esteja mandando tijolos para o céu através das tuas ações. Então, cada ação tua representa um tijolo que você manda para o céu. Jesus estava dizendo aqui que para qualquer tipo de construção existe um preço a ser pago. Se você quer ter algo construído lá no céu, você vai ter que pagar algum preço nessa terra. Você não deve deixar esta obra no meio do caminho. Quero passar o próximo slide e falar sobre isso. Deixar a obra no meio do caminho. Deixar uma construção inacabada é algo que naquela época era vergonhoso. Era algo humilhante. Nos dias de hoje não é agradável iniciar uma obra e parar essa obra no meio do caminho. Gera um certo constrangimento. Muitas pessoas podem perguntar: não vai acabar? E isso não gera um bem-estar. Jesus estava dizendo aqui que os discípulos tinham que pensar muito bem antes de começar uma construção. Jesus estava preocupado com construção de torres? De maneira nenhuma. Jesus estava nos ensinando um princípio espiritual. Sim,
De maneira geral, Jesus estava ensinando aqui o custo de ser um discípulo. Jesus estava dizendo que, da mesma forma que uma construção, segui-lo não seria algo fácil. Jesus estava dizendo que uma construção não é algo fácil. Para alguns pode ser fácil, para outros não. Mas Jesus ensina seus discípulos a pensarem naquilo que virá pela frente. Jesus não estava iludindo seus discípulos, nem prometendo mares de rosas para eles. Jesus estava querendo que seus discípulos refletissem e entendessem que não deveriam parar uma vez que tivessem iniciado a sua jornada. E talvez você diga, bom, se Jesus mandou pensar antes de começar, porque é melhor não começar do que começar e parar, então paro por aqui. Vou desligar o meu computador, vou desligar o meu celular e nem termino de ouvir isso. Não é nesse sentido que Jesus disse essa parábola. Jesus ensinou seus discípulos que a construção tem um custo. O seguir a Cristo tem um custo. O amar a Deus tem um custo. E Jesus dizendo, chamando a atenção dos seus discípulos para esse custo, que a vida espiritual exige alguns sacrifícios da mesma maneira que uma construção. Para você ter uma vida espiritual com Deus, você precisa gastar o seu tempo. Gastar o seu dinheiro também. Você vai ajudar o próximo de que maneira? Muitas vezes colocando a mão no bolso. Você vai ter o que na sua caminhada espiritual? Aborrecimentos. Muitas vezes você vai agir de uma determinada forma, da maneira como um pedreiro age, de acordo com a planta que foi feita pelo arquiteto ou engenheiro, e algumas pessoas vão dizer, não é desse jeito, eu acho. Esquece, não tem nada perdido para ficar achando. É ou não é. A nossa caminhada espiritual vai ter nela muitas pessoas que vão achar. E vão achar por quê? Porque não tem a menor noção do que tem que ser ou não. Então vamos lá. Fazendo uma comparação com a construção. Um engenheiro estuda, um arquiteto estuda, fazem faculdade, fazem os desenhos, fazem as plantas e passam para que o pedreiro execute, para que o mestre de obra coordene os pedreiros, os serventes, para que aquela obra seja feita. E volta e meia pode se deparar com alguém que queira dar palpite em alguma coisa que foi estudada, que já está mais que clara, que deve ser feita daquela forma. Então, da mesma maneira, pessoas surgirão na tua vida dizendo que você pode estar exagerando na forma de servir a Deus. Já vimos que Jesus exige exclusividade. Por que muitas vezes nós não servimos a Deus como se Deus fosse algo que existe como realmente existe? Porque nós falamos de Deus, melhor dizendo, como alguém tão distante, como um senhor de barbas, um velhinho, bonachão, que está nos céus, olhando para as nossas vidas e de vez em quando resolve castigar alguém ou dar alguma coisa boa para alguém. Não, Deus não é este homem, não é esta pessoa que nós enxergamos desse jeito, que alguns enxergam desse jeito. Deus é alguém real, que está próximo, está junto de você, está do teu lado nesse momento, ouvindo todos os teus pedidos, ouvindo as tuas orações, pronto para te confortar e te consolar. Você pode até sentir a presença dele do teu lado nessa hora, porque ele está aí. Então Deus não é uma pessoa distante, Deus é alguém muito próximo. Por isso você não tem que se aborrecer com aqueles que te trazem muitas vezes notícias ruins ou aborrecimentos ou que te criticam pelo fato de você acreditar nisso. Coisa interessante, se de repente eu me virar e começar a falar para alguém que esteja do meu lado, que você não esteja vendo, se eu começar a conversar com Jesus aqui do meu lado, talvez você ache que eu esteja ficando louco. É engraçado. Nós cremos em Deus, sabemos que Jesus está conosco,
que Ele está junto de nós, que toda palavra que falarmos Ele ouve, mas dependendo da maneira como nós vamos agir, nós seremos tremendamente criticados. Seremos tidos por loucos. Infelizmente é assim. Muitos acreditam em Deus, só que não acreditam muito. Mas vamos prosseguir. Vamos lá. Essa é a parte dos aborrecimentos. Você vai servir a Deus e da mesma forma que um construtor tem aborrecimento, o dono de um imóvel tem um aborrecimento na medida que a casa vai sendo construída, também você terá na medida que você for construindo a tua vida espiritual. Então Jesus disse que é melhor nem começar do que começar e parar. Não, Jesus está dizendo que parar é algo que você não deve fazer jamais. Mas Jesus nunca disse que você não deve começar. Confundiu? Então agora eu espero esclarecer com as palavras que eu vou dizer. Jesus não estava querendo dizer para você não começar um empreendimento espiritual, de um novo relacionamento, uma nova fase de vida com Deus. Jesus estava dizendo que você deve se preparar, porque alguns aborrecimentos surgirão no meio do caminho. Jesus disse que nós, na construção desta torre espiritual que fazemos, teremos muitos obstáculos. Mas o preço final, o resultado final, vale a pena. Jesus não estava querendo desanimar aqueles que quisessem construir, mas prepará-los para as vicissitudes. Palavra bonita, não? Quer dizer, situações ou circunstâncias consideradas contrárias e desfavoráveis. Revés ou azar. Jesus estava mostrando que você tem que estar preparado para aquilo que virá pela frente. Jesus não esconde que você terá dificuldades, mas você vai vencer. A segunda parábola diz que ela diz de um rei que tem algo a decidir. Ir à guerra com 10.000 soldados contra um que vem a ele com 20.000. Ou, opção B, enviar embaixadores e pedir condições de paz. Há muitas vidas em risco e o exército inimigo já está a caminho. A parábola da qual falaremos agora é de um rei que está para tomar uma decisão muito importante. Existe um outro rei que vem contra ele. Percebam que este rei, nesta parábola, já está vindo contra um rei que está sossegado. Este rei que está sossegado não pode mais continuar sossegado. Este rei é você. Você poderia se sentir como que um rei. Alguns realmente acham que tem até um rei na barriga. Não é que tem um rei na barriga da pessoa. Calma. À exceção das grávidas que são mães de reis, ninguém tem rei na barriga. Mas alguns se sentem. É uma expressão. Vocês entenderam. Vamos prosseguir. Há um rei que está tranquilo e recebe a notícia que um outro rei vem em sua direção. Ele tem que pensar. Vale a pena combater? Vou lutar contra esse rei ou não? Se perceber que não vai levar a melhor na guerra, é melhor mandar embaixadores e estabelecer condições de paz. O que são essas condições de paz? Bom, essas condições de paz seria abrir mão de sua liberdade para que não se estabeleça uma guerra ali, com prejuízo de muitas vidas. Eu quero explicar esta parábola, mas antes eu quero trazer um ensinamento da torre, da construção da torre, e depois nós voltaremos à parábola do rei na guerra. A parábola do construtor da torre nos ensina uma construção, um projeto, um empreendimento. Nos ensina que ele tem desgastes, contratempos e também traz aborrecimentos. Se você decidir seguir Jesus,
você vai ter aborrecimentos, contratempos, críticas. Mas o que fazer? A obra final vale a pena, mas quem decide é você. A parábola do rei na guerra nos mostra que uma decisão precisa ser tomada, pensando-se nas consequências, e a decisão tem que ser imediata, pois o outro rei já está a caminho. Sobre esta parábola do rei, eu quero chamar a atenção para um aspecto. Vamos extrair dela uma situação. A decisão precisa ser tomada imediatamente. O rei não pode esperar para tomar a decisão? Não, o rei não pode esperar para tomar a decisão, porque o outro rei já vem na direção dele. O exército está a caminho. Então, esta parábola, Jesus trouxe para mostrar que os discípulos, além de terem que decidir construir uma vida nova, de um relacionamento novo com Deus, de uma nova fase em sua vida, os seus discípulos tinham também que tomar uma decisão imediata. Uma reforma pode aguardar para ser feita. Uma construção pode aguardar para ser feita. Uma construção não tem necessidade de ser feita imediatamente, mas a junção dessas duas parábolas, em um versículo a parábola da torre, no versículo seguinte a parábola do rei, que tem que tomar uma decisão. Você tem que se decidir, ter um novo relacionamento com Deus. E quando eu digo ter um novo relacionamento com Deus, não estou dizendo aos amigos que não seguem os ensinamentos de Jesus como gostariam ou como sabe que deveriam fazer. Estou falando com aqueles que já servem Jesus também. Jesus dirigiu estas duas parábolas tanto aos seus discípulos como aquela multidão que o seguia, que talvez o estivesse ouvindo ali pela primeira vez. Jesus se dirigiu a todas as pessoas dizendo, em suma, em resumo, vocês precisam decidir. Quem decidir ser meu discípulo vai passar por algumas dificuldades, mas compensa, vale a pena. E outra coisa, antes que vocês fiquem deixando a decisão para um amanhã que pode não chegar, imagine que vocês são como um rei em uma guerra e o exército inimigo está vindo. Com a mesma velocidade que aquele rei deve decidir o que fazer, vocês também têm que tomar uma decisão. Foi isso que Jesus quis dizer com essa parábola. Com essas parábolas. Prosseguindo, já indo à conclusão, vimos que Jesus exige exclusividade. O que é exclusividade? Vamos ver estas palavras que nos disse o profeta Isaías. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Jesus disse que a adoração a Ele deve ser exclusiva. Não deve ser dividida com absolutamente nada. Alguns amam a sua casa, alguns amam o seu carro, alguns amam algum objeto de arte, alguns amam passear. Eu amo passear, amo viajar, amo dirigir. Só que não deixo que esse amor se coloque entre eu e Deus. Primeiro meu amor a Deus. Depois, meu amor às outras coisas, desde que essas outras coisas não sejam contrárias à vontade de Deus. Deus não quer dividir a sua adoração com absolutamente ninguém. Isaías diz, o amor a Deus não pode ser dividido com o amor a uma imagem de escultura. O amor a Deus não pode ser dividido com o amor a uma filosofia de vida. Há muitas filosofias de vida, há muitas religiões que trazem alguns ensinamentos, alguns até saudáveis, mas isso não pode se colocar no caminho entre você e Deus. Algumas filosofias de vida trazem ensinamentos que são contrários à palavra de Deus. Por isso você tem que, nesse ponto, agir como que odiando,
mas não é para odiar as pessoas que seguem outras filosofias. E nem mesmo alguns ensinamentos que outras filosofias têm que estão de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu tentar deixar mais claro isso daqui. Tudo aquilo que se coloca no caminho entre você e Deus, que prejudica o teu relacionamento com Deus, tem que ser excluído de sua vida. Simples assim. O apóstolo Paulo chega ao extremo de dizer que se comer carne, se participar de churrasco, fosse motivo para escandalizar alguém ou afastar alguém de Cristo, de prejudicar a sua comunhão com Deus, o apóstolo Paulo deixaria de comer churrasco. Vamos prosseguir? Espero que tenha ficado claro. Jesus não disse que o caminho seria um mar de rosas. Jesus disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Na terça-feira, o pastor Cássio ainda mencionou essa passagem e nós vemos aqui. Jesus disse que nós teríamos aflições no mundo. Você vai ter aflição, eu terei aflição, todos nós teremos. Mas Jesus venceu o mundo. E, como bem lembrado pelo pastor Cássio, não existe e vós vencereis no final deste versículo. Mas entendemos que venceremos, porque com Cristo somos mais que vencedores. Estando com Ele, somos mais que vencedores, não apenas vencedores. Então, se Jesus venceu o mundo, nós também venceremos. Por fim, o desgaste e todos os problemas enfrentados não são comparáveis à recompensa que nos aguarda. Após terminada uma construção, uma reforma, depois de você ter decidido tê-la feito, depois de tudo que você gastou, de todos os aborrecimentos que você passou, do risco de não concluir aquela obra, depois de todos os sufocos pelos quais você passou, você olha para a obra terminada e diz: ufa, valeu a pena. Pelo menos é assim que tem que ser. Se no âmbito material nem sempre é assim, que o seja no âmbito espiritual. Vá até o fim. Tenha consciência de que essa caminhada não será fácil. Mas Jesus nos colocou estas parábolas para que nós soubéssemos disso, que em todas as dificuldades Ele estaria conosco. Lembra-se do que eu falei do meu pai? Esteve comigo num momento bastante difícil, quando ninguém estava comigo. Não sei como minha mãe não voou em cima daquele rapaz também, mas, enfim, eu sei que para me salvar ela teria feito, como teria feito qualquer mãe, pelo menos deveria fazer com qualquer filho. E antes de concluir, o final da minha história com o meu pai lá e aquele terceiro elemento, ele acabou fugindo, meu pai tirou a arma dele e naquele dia Deus nos deu um grande livramento. Meu pai está bem, a bala não atingiu nenhuma estrutura que viesse a causar um prejuízo maior, foi aquele aborrecimento, foi aquele susto, mas graças a Deus está bem, estamos vivos e que Deus tenha misericórdia daquele rapaz e dê uma oportunidade de que ele tenha um encontro com Jesus. Porque se ele continuar naquela vida, não há outro lugar para ele, senão aquele que nós sabemos. Mas voltando ao final da nossa conclusão, não importa os problemas pelos quais você vai passar, Jesus estará com você em cada momento da tua vida. Ele deu esta ilustração para você, ele contou esta parábola para que você não se decepcionasse no teu caminhar em direção ao céu. Nos teus momentos de dificuldade, ele com certeza estará com você. Ele sabia que você ia passar por isso,
mas ele já te prometeu que no final vai valer a pena. Era isso que tínhamos para hoje. Deus os abençoe e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Vou voltar esse slide porque eu achei muito bonito.